Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está nos assistindo, mas muito obrigado por você estar conosco aqui no canal do PT. Hoje nós começamos os podcasts do PT, ou seja, o PTcast. A nossa ideia é trazer todos os candidatos a vereador para poderem expor suas ideias aqui e conversar com você sobre as suas propostas. Hoje nós temos uma figura extremamente inusitada, uma figura até de certa forma polêmica para abrir os nossos podcasts. Nada mais, nada menos que a grande Giana Zago. Giana Zago é professora de História, ela é natural de Videira, mora em Caçador desde 2010 e é uma pessoa de opinião forte, batalhadora, que, para quem conhece Giana, sabe que ela tem uma postura que, às vezes, irreverente, mas a sua postura, em momento algum, deixa de ser uma postura séria. Então, seja bem-vinda, Giana, ao nosso podcast. É um prazer tê-la aqui conosco. Eu quero, em primeiro lugar, saudar a todos e a todas que assistem e nos ouvem e dizer que é com grande satisfação que eu participo pela segunda vez de uma disputa a uma vaga no Legislativo Municipal por acreditar firmemente que Caçador pode e deve se tornar uma cidade muito mais humana e que contemple, de fato, todas as pessoas que participam da cidade, ainda que, por muito tempo, relegadas a um papel de subjetividade, o que não se pode mais tolerar em pleno 2024. Giana, me conte uma coisa. Como que é para você essas intervenções? Porque toda situação onde você acredita que exista algum tipo de coisas que não são certas, né? Para um município como Caçador, que historicamente é um município que é sofrido, né? Que tem um povo sofrido, um povo muito trabalhador, e também um município que é rico e existe essa contradição. Um município rico onde o povo não é. O povo é pobre, vamos colocar dessa forma assim, né? Então, um povo trabalhador como esse, ao teu modo de ver enquanto historiadora, como que você vê essa situação? Quando você intervém, o que você sente nesse momento? Eu gostaria de deixar muito claro a todos que nos assistem, que vão nos ouvir, e aos que já me ouviram, aos que já passaram pelos bancos escolares, eu, enquanto uma historiadora, enquanto uma professora, eu faço questão de deixar muito claro com as minhas crianças, de maneira incisiva, todos os anos, que existe uma diferença gigantesca entre os conceitos de lei e justiça. Se nós pararmos para pensar que comprar, chicotear e matar um ser humano já foi permitido por lei, isso exemplifica perfeitamente a questão lei. Ou seja, com isso eu quero deixar muito claro que quando acontece qualquer situação, qualquer adversidade, qualquer arbitrariedade, eu não consigo me calar, porque não existe nenhum sentido em você obedecer a algo que não faz sentido. E assim, só um comentário. Do perfil teu, né? Você é bastante incisiva, né? Muito. Para você, não existe meio termo, não tem papas na língua. O que precisa ser dito, você diz. Sim. Né? E isso é importante, né? Primeiro, porque você vai mexer com egos. Segundo, que também vai fazer com que pessoas que ouvem você falar reflitam de alguma maneira, gostando ou não gostando do que você diz, né, vão refletir de alguma maneira, né? Sim. E pelo que eu te conheço, você também está pouco se importando com o que pensam, né, a respeito das suas opiniões. E isso é muito importante, Giana. Você, enquanto professora de história, né, é muito importante isso, né? Eu acho válido pontuar, Hélio, que existe uma questão estrutural que fala sobre o gênero. Um homem pode se expor, um homem pode contrariar, um homem pode discordar. E você jamais escutará um homem ser nominado como louco. Quando nós, mulheres, a menor atitude em que nós nos mostremos não submissas, a primeira palavra, o primeiro jargão já é utilizado louca.
ela é louca. Por quê? Porque ela não abaixou a cabeça, porque ela não cumpriu o script que se espera, que o mundo está impondo a nós há séculos, há milênios. Né? Então, toda mulher que ousa desafiar, ela é louca. Ela é, no mínimo, louca. Né? Não, é importante, bem importante você ressaltar isso, né? E houve uma situação há um tempo atrás, na eleição passada para presidente, que você sofreu um processo administrativo por conta de uma foto. Enfim, perseguição, né? Sim. Perseguição política de uma funcionária pública, né? E como que você analisa esse tipo de situação vindo, digamos, de uma instituição pública que supostamente teria que ser democrática? O que acontece? Eu acho que é válido a gente pautar que na última eleição presidencial todos os ânimos estavam muito inflamados. E mesmo passado a eleição, algumas pessoas não conseguiram distensionar o nível de neurose e de loucura. Haja visto que tem gente que não aceitou o resultado da eleição até hoje. Até hoje, só as pitangas por aí. Então, exatamente. Como as carpideiras, elas continuam chorando pela viuvez de quem já foi, né? Insistindo em venerar um inelegível. Então, quem está exposto pelas circunstâncias, é muito fácil sempre jogar pedras. Ah, com certeza. Né? Então, eu não poderia deixar de ser diferente do que eu sou, né? Eu não fico em cima do muro. E eu me posicionei e, naturalmente, eu sofri a represália disso. Que não deu absolutamente em nada, porque, exato, era um engodo fantasioso, mas é óbvio que isso gerou uma incomodação, isso gerou um desgaste. E, de qualquer maneira, a gente continua na luta. Você sabe que esse tipo de situação incomoda, né? Principalmente aqueles que querem se manter numa pequena parcela de poder, né? Porque você, enquanto professora de história, você sabe que o Brasil, né, foi construído em cima de muita exploração, de muita perseguição, enfim, de tudo que há de negativo, né? A nossa sociedade, infelizmente, tem algumas fundações pautadas nisso, né? Fundações, me perdoe interromper, fundações essas que estão bem visíveis até os dias atuais. Até os dias atuais, né? E aqui no nosso município, onde aconteceu uma guerra que morreu em torno de 20 mil pessoas ao nosso entorno aqui na região como um todo, isso é pautado muito forte ainda, né? Sim. Algumas pessoas colocam-se como superior às outras, eu estou falando isso dentro da questão da política, né? Se colocam superiores às outras e, assim, fazem a manutenção da pobreza, fazem a manutenção da ignorância para poder se manter. Dos currais eleitorais. Dos currais, o que a gente pode caracterizar como coronelismo, né? Você, como candidata politizada, como você vem com uma proposta de um enfrentamento direto a isso, né? Sim. Então, esse enfrentamento ele se torna muito importante, porque, como eu falei anteriormente, a pessoa que te ouve falando as tuas opiniões e opiniões bastante contundentes, de alguma forma vai pensar, né? Sim. Gostando de você ou não gostando. Sim. Mas a candidata Giana Zago, hoje, né? Qual que é o teu número, Giana? 13456. 13456. A candidata Giana vem justamente para esse enfrentamento, não é mesmo? Sim. Né? Principalmente representando as mulheres, que, como você disse antes, né? Que você não vai ver um homem ser taxado como louco, mas agora a mulher taxada como louca, né? Sim. Como que você percebe isso, Giana? Como que você entende isso, né? Porque algumas vezes, algumas pessoas vão dizer assim, você é doida, você é louca, ser de esquerda, o que você tem na cabeça? Sim. Se você tivesse na direita, você poderia estar super bem, você poderia estar ocupando um cargo. Como que você interpreta isso, Giana? Eu acho extremamente recompensador. Eu brinco assim, virou até a nossa piada interna entre amigos.
se algumas pessoas de fato fossem inteligentes, elas não teriam me deixado saber disso. Porém, já escutei muitas vezes a seguinte frase: pô, você podia estar aqui com nós, por que você não está aqui com nós? Ou seja, essa gente sabe que competência eu tenho, mas eles esbarraram no fato de que eu não estou à venda. Eu não concordo com um projetinho pessoal de um salarinho um pouquinho maior. Tem que ser bom para todo mundo. Se não for bom para todo mundo, a gente vai seguir denunciando. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, que se não há justiça para o povo, que não haja paz para o governo. Bacana. É simples. Bem bacana. Você construiu um legado enquanto professora, né, Giana? Então, eu conheço muitos alunos que já passaram por você, que têm verdadeira admiração por Sim. você, né? E gostam das tuas ideias, gostam da tua postura. Você acha que você plantou uma sementinha de um questionamento social em cima desses adolescentes e até alguns, até adultos hoje em dia, né? Eu diria que eu plantei. Eu costumo dizer que o magistério público, especialmente, ele vai nos trazer muito poucas alegrias no que diz respeito à carreira, à valorização, à questão salarial. Porém, com certeza, a mais palpável, a mais real, é quando a gente encontra ex-alunos, quando a gente encontra mães, pais de alunos que lembram de você, que fazem referência. Existe uma frase muito bonitinha que eu acho assim, eu fico até um pouco feliz e ao mesmo tempo, né, eu brinco, eu fico um pouco de vergonha porque tem mães que dizem assim: meu, a fulana é igualzinha a você. Aí eu brinco, ela vai ter uns enroscos. Não, ela tem personalidade, ela não aceita, ela questiona. Eu digo, então tá tudo certo. Não, mas que beleza, né? Aí. Isso é muito importante, porque quando você foi candidata em 2020, Sim. Era um momento atípico, estávamos em meio a uma pandemia, Sim. não conseguíamos sair muito para a rua, e você fez uma carrada de votos, né? Por ser a primeira vez. Por ser a primeira vez, uma carrada de votos. Sim. E qual que é a tua perspectiva nos dias de hoje, né? Podendo sair para a rua, e então a gente caminha pela cidade aí, aonde a gente vai, a gente ouve, né? Sim. Que Giana Zago é candidata, que tem um voto para Giana Zago, que alguém ouviu falar da Giana Zago. Qual que é a tua perspectiva, Giana? Eu, do fundo do coração, espero que você seja eleita. Sim. Né? Porque eu acho que seria muito interessante um perfil como o teu dentro da Câmara. Primeiro, porque hoje em dia nós temos uma Câmara de Vereadores que a maioria que está lá faz um bico, e a maioria mesmo. A grande maioria usa a vereança como bico, e que bico que paga bem, né? Que bicão, né? Um bicão de tucano. Então, qual que é a tua perspectiva? Se você eleita vereadora, o que você pretende mudar lá dentro? Assim, me explique uma situação. Uma situação. Eu gostaria de exemplificar o que eu penso sobre a vereança da seguinte maneira. Primeiro, se fosse para ser todo mundo do mesmo lado, eu acho que não precisava nem ter eleição. Dava para fazer um grupão de WhatsApp, né? Vamos combinar aqui, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto. Eu acho que o debate político ele tem que visar única e exclusivamente o desenvolvimento, o aprimoramento da sociedade que está envolvida nele. Bacana. Não é enriquecimento, não é farra de diárias, não é nada, né? O vereador, enquanto um fiscal, ele tem que ter o compromisso de avaliar, de mensurar, de saber o impacto dos projetos que chegam prontos do executivo. Ou então a gente vai ter o que a gente viu acontecer nos últimos anos, que era um verdadeiro teatro de ver a base do prefeito municipal, que era quem apoiava todo e qualquer absurdo que era mandado para a Câmara. Na hora da fala deles, eles abriam o microfone e choravam copiosamente pitangas de que eles tinham feito indicação, de que eles tinham tentado não sei o quê, tentado não sei o que lá. O que chega a ser um deboche com a inteligência de qualquer pessoa que assista aquela sessão. E não só isso,
Muitos dos que, inclusive, choramingavam pitangas, fazendo de conta no teatro, né, da sessão, visto que é gravado e está disponível para quem quiser assistir, mesmo se dizendo injustiçados, mesmo se dizendo que tinham mandado, que tinham pedido, mas que o executivo não fez, não acatou. Curiosamente, agora migraram, mudaram de partido e foram junto com o prefeito. Então, quer dizer, tem alguma coisa errada? Como é que você não me atende e eu resolvo ir junto com você para você me lograr de novo? Não, a ideia de lograr é para lograr o povo. Para lograr o povo. É para lograr o povo, né? Mas que bacana, ó. Sinceramente, eu não esperava uma resposta mais objetiva do que essa tua, né? Giana, você tem uma retórica muito boa, né? E, primeiro, parabéns, né, por essa retórica que você tem. Sim. E o teu preparo enquanto cidadã, o teu preparo enquanto professora, isso conta muito Sim. na atuação de uma vereança. Então, como eu disse, eu, do fundo do coração, espero que você seja eleita vereadora para fazer muito contraponto dentro de uma Câmara. Sim. Que é isso que a gente precisa. A gente precisa de político compromissado, né? E como eu disse, enquanto você enquanto mulher guerreira, batalhadora, que está aí no dia a dia, no enfrentamento de uma sociedade que vem para tentar massacrar os trabalhadores, e quando eu falo os trabalhadores, inclusive nós, professores, né? Sim. Que nós somos trabalhadores e somos assalariados, né? Exato. Então, esse tipo de postura tua vai influenciar muito no debate político e também na conscientização política do cidadão caçadorense, né? Sim. Giana, então assim, nós fizemos o levantamento de algumas perguntas, né? E eu acho que é muito importante perguntar para você, que eu sei que as tuas respostas são muito boas com relação a isso. E a primeira pergunta, ela vai... É uma questão de opinião. Na tua opinião, Giana, qual que é a importância de haver representação real da sociedade na Câmara? Enfim, tudo isso que a gente falou de uma forma mais resumida, né? Por exemplo, né? Termos mais mulheres que representam 51% da população brasileira. Sim. Mais mulheres que homens, né? E em nossa cidade, nós nunca tivemos mais do que uma vereadora. Eu acho que esse dado, ele é autoexplicativo, né? Porque, veja bem, partindo do princípio que nós, mulheres, votamos há menos de 100 anos no Brasil, quando uma mulher vota num homem, o que é que ela está comunicando a si própria e ao mundo? Porque o inverso também comunica, né? Os homens, enquanto gênero, eles votam neles. E por que mulheres não votam em mulheres? Tem alguma coisa que fala sobre si própria, né? Eu comentei num vídeo, num material, enfim, que já foi disponibilizado nas redes sociais, que eu quero tentar dizer isso da maneira menos sarcástica possível, porque não é mesmo com sarcasmo. Pelo contrário, é com um pouco de pesar que eu analiso dessa maneira. Quando uma mulher diz que não gosta da Giana, ela não gosta dela própria. Porque a Giana pessoa, a Giana mulher, a Giana ser social está simples e pura e o tempo todo tentando trabalhar pelas outras mulheres, para que outras mulheres se empoderem, tomem consciência, participem da sociedade. E você sempre deixou isso muito claro, muito né, Giana? Claro, muito claro. É uma questão de postura, né? Você Exatamente. se posicionou dessa forma para que algumas pessoas, né, as mulheres, enfim, consigam enxergar algo que seja fora do parâmetro que geralmente a gente vê na sociedade, Sim. né? E isso é muito importante. Vamos para a segunda pergunta, então, Giana. O mesmo que nós falamos antes aqui acontece com a população negra e parda, né? Sim. E também com a comunidade LGBTQIA+. Sim. Né? Qual que é a importância dessa representatividade, Giana? Eu fico até um pouco desconfortável para falar sobre isso, porque, na verdade, qualquer espaço de fala de uma mulher branca, hétera,
sobre esse assunto, na verdade, não é um espaço de fala, é um espaço de falha. Essa população não precisa que uma mulher branca fale por ela. Porém, essas populações estão sendo invisibilizadas desde sempre, a ponto da própria pessoa não se reconhecer parda, não se reconhecer negra. Sim. Visto que etnia é um conceito autodeclarável. A pessoa, ela diz que ela é o que ela acha que ela é. Porém, é muito triste quando você percebe que numa cidade como Caçador, né? Isso aqui foi palco de um massacre, uma população cabocla, uma população que era o quê? Indígena e negra, que ficou abandonada depois que os trilhos estavam prontos da construção da ferrovia. Essa população foi massacrada pelo poder da empresa, do governo, do dinheiro, do branco, do rico, da civilização. E a civilização está, até hoje em dia, né, com o controle, com as rédeas desse município muito apertadas. E isso é desumano, isso é aviltante. Você pensar que um município com a renda de Caçador, com toda a arrecadação, você imaginar que existe uma vila-usina, você imaginar que tem pessoas sem água, sem luz, que essa população continua e está invisibilizada, ou então seus corpos são objetificados, são caricatos, né? Enquanto o país caminha para, por exemplo, em novembro, transformar o Dia da Consciência Negra num feriado nacional, aqui uma população gigante, mestiça, desse indígena, desse negro, muitas vezes, na hora de assinar um documento, assina que é branco. A pessoa, como um filósofo falou, muitas pessoas nem sabem que não sabem. Porque não temos referência negra, não temos uma semana, não temos uma conscientização, né? Isso é violento, isso é humilhante. É a prefeitura, no Natal, na Páscoa, colocar uma criança no colo de um pai loira, como se fôssemos a Finlândia, como se fôssemos a Áustria. E isso fala, sim, isso comunica, sim. Aonde que está toda essa pessoa? Onde é que estão todas essas pessoas loiras de olhos azuis que aparecem na publicidade da prefeitura? É um deboche. É um deboche. É um deboche. Só que você fala muitas vezes, você fica parecendo o louquinho da praça. Você está falando sozinho. E o mais triste é que você ouve, mas o que tem? Não, nada a ver. Por que você está complicando? Está complicando, a implicância é tua. E isso é negar a própria história, né? Exato. Independente se tem imigrantes, tem vários imigrantes aqui, né? Descendentes de imigrantes. Mas nós não podemos negar a história, Sim. como você disse, que foi palco de um massacre que foi construída essa terra sob muita mão de obra, inclusive análogo à escravidão, né? Sim. Então, nós não vivemos o período da escravidão, vivemos inclusive nos dias de hoje. Sim. Esses tempinhos atrás, não foi estourado aqui uma propriedade onde usava a mão de obra escrava? Sim. Então é negar a própria história, né? Para você que está assistindo, papo de alto nível aqui então com a Giana Zago. Para quem não conhece a Giana, e você já ouviu alguém criticar a Giana, passa esse podcast para a pessoa conhecer quais são as opiniões da Giana. Papo de alto nível, gente. Vamos lá para mais uma pergunta então, Giana. Olha só. Alguns municípios governados pela esquerda experimentam um orçamento participativo, Sim. onde a população decide como o dinheiro público será gasto. Você consegue visualizar esse projeto aqui em Caçador, Giana? E, na tua opinião, quais são os benefícios que ele pode trazer? Bom, a ideia do orçamento participativo, o projeto originalmente, a ideia surgiu, né, em Porto Alegre, no fim da década de 90, e alguns municípios implantaram ele, e foi, de fato, muito bem sucedido, porque a ideia versa sobre a população participando de forma direta da aplicação do dinheiro.
Sim. De que maneira? Como assim? É fácil o raciocínio. Dá para resolver tudo dentro de uma sala a portas fechadas, com meia dúzia de amigos, do amigo. E dá também para fazer divulgação, mobilização, chamadas para assembleias. Dá para chamar o setor da cultura, dá para chamar o setor do esporte, dá para chamar o setor da educação e fazer uma coisa realmente democrática. A coisa é possível. A receita Bacana. existe e ela já se mostrou muito harmônica, muito satisfatória. Porém, aí realmente dificulta um pouco os esquemas. Dificulta um pouco você resolver gastar só em parque. Dificulta você querer fazer licitações já encaminhadas, né? Aí fica que é o que governos impositivos, é o que governos que não gostam de dialogar, que gostam de enfiar tudo goela abaixo, vertical, eu que mando, eu que faço, a ponto do absurdo de um secretário achar que cria leis. Daí aparece alguém que resolve dizer que não, que um decreto de secretário não é lei, né? Que foi o que recentemente aconteceu. O povo da educação que me escuta sabe que tínhamos uma lei que não era lei, aonde se a pessoa ficasse doente e pegasse um atestado, no mês seguinte ela era punida perdendo a hora atividade, né? E isso não tinha valor legal, isso aconteceu, eu levei uma falta injustificada, nós entramos na justiça, nós derrubamos, tiveram que me devolver o dinheiro, tiveram que tirar essa frase inconstitucional, que não existia. E aí, só que no andar da carruagem, essa notícia chega não sei de que jeito. Uns ficam sabendo a verdade, outros ficam chamando a Giana de louca. Mas o certo é que agora a gente não perde mais a hora de atividade como punição se ficar doente. Né? Então, é um entre outros tantos desmandos e arbitrariedades dessa administração. Sim, e eles, para se proteger, eles utilizam de meios muito baixos, como, por exemplo, fake news, né? E como aconteceu, várias pessoas acabaram espalhando inverdades sobre a Giana, né? Sim. Que foi lá e batalhou por todo mundo, Sim. né? Então, a verdade é essa, gente. A Giana foi, lutou, fez, aconteceu e derrubou. É aquela frase, né, Giana, que o povo só é pequeno porque está de joelhos. Exatamente. E o grande só é grande porque o povo continua de joelhos. Sim. Então, a partir do momento que o povo levanta e vai para o enfrentamento, Sim. eles se tornam pequenos, né? Sim. E, inclusive, essa pequenez deles acaba se evidenciando, né? Sim. Quando eles vão para o enfrentamento com palavras, inclusive, de baixo calão, com mentiras, né? Sim. Giana, vamos lá para mais uma pergunta, tá? Como que você vê a educação pública municipal atualmente? Ela poderia ser melhorada, né? Além disso, eu acho importante que você comente aqui também com a comunidade. Vou repetir, tá? Além disso, acho importante você comentar como a comunidade escolar tem se preocupado com a família no todo. As campanhas de arrecadação de roupas para as crianças, enfim. Esse cuidado que vai além do caderno e do lápis. Sim. Né? Que é muito restrito isso, né? Sim. Como que você vê tudo isso, Giana? A educação pública, enquanto direito e dever, direito do cidadão e dever do Estado, ela é uma conquista que já tem mais de 200 anos, né? Isso começou lá na França com a Revolução e ela demorou muito para ser implantada, dependendo da história, dependendo do lugar, dependendo do ciclo político e econômico. No Brasil, especialmente, a educação pública ela é uma realidade muito recente. Qualquer pessoa que tenha uma avó, um pai ou mãe, uma pessoa que tenha mais de 50, 60 anos, sabe que era uma espécie de vestibular para criança avançada da quarta série em diante. Né? Então, as pessoas mais velhas, elas iam para a escola 2 anos só. Né?
Isso vai ser mudado a partir da 5692, que é a Lei da Educação do ano de 72, na época da ditadura. Vai ser esses pseudo-heróis que vão destruir com a educação pública brasileira, né? Quando, por intermédio depois da Segunda Guerra Mundial, o ONU, direitos humanos, se espalhou pelo mundo a ideia de que a educação tinha que ser, sim, universal e oferecida para todos, sem distinção, sem... Porém, com isso, o que os militares fazem no Brasil? A gente ganhou quantidade, mas perdeu qualidade, né? Houve sucateamento da carreira, houve a desvalorização do salário dos professores, os melhores profissionais vão migrar para o sistema privado, as escolas públicas resistem de maneira maravilhosa, na garra, no suor, na paixão de professores que estão ali dando o seu melhor, mas, infelizmente, a gente não poderia ser hipócrita de dizer outra coisa. As escolas viraram um depósito de criança. Tá? Porque parecer que está tudo funcionando, na hora de prestar conta, na hora de fazer de conta que o sistema está funcionando, os políticos, as autarquias, as pastas, as secretarias, elas são especialistas nisso. Mas a gente sabe que falta o básico do básico, muitas vezes. Falta material de expediente, falta papel higiênico. Mas, claro, é tudo uma questão de como que você vai... se você quer priorizar. Né? Porque a educação, a crise na escola pública, ela não é aleatória. Ela é um projeto. Quando você visa formar mão de obra barata. Quando você faz, de fato, com que a criança não goste de estudar, meio que até... Eu sei que pode parecer absurdo o que eu digo, mas não é. É um projeto. Sim. Para que a criança realmente não queira estudar. Porque, afinal, tem que se formar contingente de mão de obra barata. Né? E o mais trágico disso é que tem professores que nem conseguem fazer essa leitura. Eles estão a serviço desse sistema perverso, desse sistema que quer fazer de conta, é uma máquina de moer gente, de moer criança, sob metas de aprovação, sob ficar dando camiseta, mas não se preocupa com qualidade, não se preocupa com fazer esse aluno ler o mundo. Muitos dos alunos são analfabetos funcionais. Eles sabem, eles conhecem os signos, eles conhecem os códigos escritos, mas eles não interpretam um textinho muito pequeno. Mas por quê? Porque se espera realmente que essa criança vá apenas ser mão de obra barata. Isso é muito triste, né? Isso é criminoso. Isso é criminoso. E cada vez, conforme o tempo vai passando, a gente vai percebendo que isso vai ganhando mais corpo, esse projeto de educação desqualificadora, né? Agora, depois da pandemia, ainda a gente teve o excesso da burocratização. É só sistema. É preencher sistema. É fazer de conta. É colocar dado, alimentar. Né? E a aula em si, quem é que se importa com a aula? Né? Para quem é um apaixonado, para quem ama a educação, é decepcionante. Os números são muito frios, né, Giana? Sim. Falta humanidade. Substituiu-se, digamos, a humanidade da educação por números, né? Sim. Então, quanto melhor os números que você tiver, mais dinheiro você tem, né? E esse dinheiro nem sempre é reinvestido para a qualificação das crianças. Qualificação que eu digo assim, eu não gosto de usar a palavra formação, mas vamos dizer assim, para dar melhores condições para a criança dentro da escola, né? Sim. Qualificação dos professores. Então, isso a gente percebe que está tudo sendo mecanizado. Sim. E essa mecanização está fragilizando tanto que nós nunca tivemos na história um número tão grande de profissionais da educação ficando doentes. Sim. Porque tem que ir para o enfrentamento todo dia. Sim. Professores têm que competir com redes sociais, Sim. né?
Professores têm que competir com informações de consumo rápido, Sim. né? E, infelizmente, as gestões da educação não dão a perspectiva para que os professores tenham autonomia de trabalho. Ou seja, quem que cuida dos professores? Quem que Ninguém. cuida? E aí nós temos essa massa de professores ficando doentes, né? Sim. Então, por isso que é importante para você que está assistindo, reflita bastante sobre isso que a Giana falou agora. É muito importante que a educação ela tem que ser uma educação de qualidade para fazer com que as pessoas vejam a sociedade de uma forma mais humanizada e lutem para que a sociedade seja mais justa e humanizada. Então, reflita bastante. Giana Zago tem propostas, ideias muito boas. Então, imagine você, a Giana, com toda essa bagagem, todo esse conhecimento que ela tem dentro da Câmara de Vereadores. É uma revolução ou não é? Com certeza, né? Giana, então, muito obrigado, Giana. Estou muito agradecido e muito feliz por ter ouvido você nessa noite, né? Sim. E para quem estiver assistindo de manhã, de tarde ou de noite, compartilhe com seus amigos, né? Até com seus inimigos, para que conheçam as ideias da verdadeira Giana Zago, né? Não fiquem ouvindo ilações, né, de alguém que não gosta da pessoa. E sim, Giana, política, lutadora social, mulher. Giana, então, fica aberto para você os microfones para as tuas considerações finais. E, mais uma vez, eu reafirmo, adorei conversar contigo. Você é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande. Você é uma pessoa que tem um coração que não cabe dentro de si, porque ao conhecer melhor você, as pessoas vão perceber que esse teu modo de enfrentamento, essa tua forma de se colocar frente às injustiças que existem na sociedade, principalmente dentro da escola, isso é o que dá força para muita gente. Sim. E muita gente se espelha nisso, pode ter certeza. Inclusive teus ex-alunos, que eu conheço muitos, né? Sim. Então, Giana, tuas considerações finais e reafirmando, antes de encerrar, que eu torço do fundo do coração que você seja eleita vereadora. Eu quero ver aquela Câmara pegar fogo. Hélio, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que diz assim, que a educação é o lugar onde a gente decide se amamos o suficiente ou não nossas crianças para ensiná-las que uma vida, que um mundo diferente daquilo que ela conhece é possível. Só que mais do que isso, né, eu gostaria de dizer, seja para quem é da área da educação ou para qualquer outra pessoa de qualquer área, morador de Caçador, cidadão caçadorense, o confronto de ideias é o melhor antídoto para os absurdos. Assim como um comércio se desenvolve magnificamente bem quando existe concorrência, porque um tenta prestar serviços melhores do que o outro, a uniformidade de ideias numa Câmara também emburrece o serviço. Afinal, se for todo mundo do mesmo lado, cara, eu posso apresentar qualquer coisa, vai passar qualquer coisa. Quando existe a possibilidade de alguém que vai dizer, camarada, peraí, que negócio que é esse? Um vai tentar ser melhor que o outro, visando o bem comum, que é esse o papel de uma casa legislativa. Não é ficar fazendo teatro, não é ficar fazendo moção, aplausos impressos, bobagem, brincando de legislar numa cidade que tem o porte, o tamanho, as demandas que Caçador tem. Então, eu fico extremamente confortável em dizer que, independente do prefeito que entrar, independente dos demais vereadores das outras 12, 13 cadeiras, cada ocupante de uma das cadeiras do Legislativo tem que ter esse compromisso em prestar o melhor serviço possível, porque é na variedade, na lógica ali do comércio. Quando que fica o melhor serviço prestado? Quando há concorrência. Agora, quando o camarada está sozinho, lascou.
Aí ele presta o pior serviço do mundo e não tem o que fazer. Isso vale para o comércio, isso vale para a política, isso vale para a vida. Que o debate, que a diferença nos faça grande, nos faça gigantes, para que a gente consiga construir a cidade que esse povo merece. Porque esse povo merece. Está nos autos do Exército Brasileiro. Eles próprios pediram desculpa, eles sentem vergonha do que eles vieram fazer aqui. Então, isso dá uma luz de que direção que nós precisamos seguir, né? Nos autos, nos diários do Exército Brasileiro, anos depois, eles lamentam que o que eles fizeram aqui foi um massacre, uma área regularmente habitada, com centenas de milhares de pessoas, sem uma escola, sem um hospital. Eis o ponto luminoso do contestado, a ausência dos serviços que essa população necessitava. Então, já passou tempo demais. Nós precisamos dar a dignidade que esse povo merece. Que bacana. Giana, muito obrigado por essa conversa. Muito satisfeito em te ouvir falar, tá? Obrigado. Do fundo do coração. Vai com tudo, porque você tem uma eleição para ganhar, mulher. É isso aí. Joia. Obrigado para você que assistiu. Compartilhe Giana Zago. Teu número é 13456. Giana Zago, 13456. Vereadora Imar Rocha 40. Aquele abraço. Até a próxima. Até a próxima.